Olá, tudo bem? Eu sou a professora Mari Dias e estamos aqui para mais uma aula de geografia para o nosso curso aí que vai para os vestibulares e para o Enem, para pais e outros vestibulares que você precisa da geografia, ou também para você que precisa de um auxílio aí na sua escola, sala de aula, tá com dificuldade, quem sabe eu posso te ensinar um pouquinho mais, tá? E sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Mas antes disso, por favor, curta, compartilha, divulga com quem você quiser, se inscreva aqui no meu canal e divulga esse material para quem você quiser e ajuda esse canal a crescer. É tudo gratuito, tá bom, galera? Vamos nessa. E hoje nós vamos falar aí, na nossa aula de número 4, sobre as correntes do pensamento da geografia, o pensamento geográfico, como surge, o que é essas correntes, que são essas correntes, aliás, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Olha só, ela começa lá em 1800, tá bom? Século XVIII, tá bom? Século XVIII ao século XIX, vamos aqui, canetinha. Século XIX, eu tô falando de 1800, eu tenho que lembrar de algumas coisinhas. 1800, a gente já tá passando aí pela primeira Revolução Industrial, tá? Já tá quase chegando na segunda Revolução Industrial. É aí onde a gente tem a organização da geografia como ciência. E quem traz essa organização? Vamos primeiro para o país, né? Ela se caracteriza ali na Alemanha, com dois personagens importantes demais para a geografia, que é o Humboldt e o Ritter. O Humboldt, ele é mais explorador, pesquisador, e o Ritter, ele é mais didático, metodológico, embora aqui colocar um nome para ele, ele é acadêmico. Enquanto o Humboldt viajava pelo mundo inteiro, fazendo seus estudos, acumulando muito conteúdo, o Ritter, ele estava dentro dos centros acadêmicos e é ele o primeiro professor de geografia da história, tá bom? Aonde ele tá? Ele é o primeiro prof de geografia da história da geografia, tá bom? E ele tá na Universidade de Berlim. Se é na Alemanha, a primeira universidade que tem o primeiro curso de geografia está em Berlim, tá bom? Gente, sistematizar é caracterizar, é colocar uma sequência, é você dar uma sequência lógica para o que é a geografia, tá bom? Então, sistematizar é fazer com que você tenha um pensamento lógico sobre a ciência geográfica, como ela surge, o que, que acontece, qual é a transição dessa ciência, aonde que ela vai. Então, para isso, eu preciso de teorias, eu preciso de estudos, tá bom? Eu preciso de experiências, tá? Experiências, isso faz parte de toda ciência. Eu preciso também de políticas. Quando eu falo de política, eu não estou falando do político, eu estou falando de política. A gente faz política o tempo inteiro. Quando você mora no condomínio, que tem regras, que você precisa seguir regras, leis, tá? Quando você vive em sociedade, isso são políticas. E a intenção da política é o bem-estar de todos, tá? Diferencia políticos de política. A intenção da política é essa, tá? É o bem-estar do povo comum, bem-estar social. É assim que a sociedade se organiza. Ela precisa de regras, ela precisa de leis, porque se não tivermos regras e leis, a gente colapsa. Nós vamos entrar em guerra, né? Sobrevivência do maior. E agora nós vamos para os nossos, para as nossas correntes. Qual a primeira corrente que nós temos? Aí, ó, determinismo ambiental. Quem é o cara do determinismo? Frederic Ratzel. Como que ele define o determinismo geográfico? Ele diz o seguinte, ó, o determinismo geográfico ele vem a partir das condições naturais que exerciam sobre o ser humano. Então, isso quer dizer que eu sou uma raça. Quando ele define o determinismo, ele diz que você é uma raça superior. Deixa eu apagar aqui porque não ficou legal, não. Rapidinho, rapidinho. Ele justifica na sua teoria que os alemães, deixa eu arrumar minha telinha aqui, os alemães eram uma raça, isso é perigoso, né? Vai te lembrar o quê? Superior. Então, se eles são superiores, eles têm direito ao espaço vital. Então, eles vão praticar o expansionismo. O que que isso quer dizer?
é o seguinte: expandir, assim, opa, deixa eu arrumar aqui, meu Deus, eita Jesus, espera ainda, expansionismo. E aí nós vamos ter, e quando você justifica essa prática de expansão, você está dizendo que você tem direito aos recursos que ali tem, né? Que no caso são os recursos naturais, porque vocês têm o direito do desenvolvimento, né? Então quer dizer que você é uma raça superior, então você é uma raça desenvolvida. Olha que coisa perigosa, não é? Isso nós estamos falando de uma época, tá? Lembre-se o seguinte: toda vez que você for estudar geografia, você tem que contextualizar onde você está. Eu não posso simplesmente falar que o determinismo ele não tem influência ao modo como estava acontecendo aquilo tudo. Você tem que entender que estavam ligadas ao momento histórico de vida, que eles estavam naquele momento. Nós tínhamos ali um primeiro-ministro da Prússia chamado Otto von Bismarck, que ele acreditava real que ele era uma raça superior e mais desenvolvida e por isso precisava expandir, tá certo? Vamos mais um pouquinho à frente, nós vamos falar aqui também sobre no determinismo que isso influenciou. Qual é a máxima dessa corrente? É isso, olha só, ele justifica o seguinte: a Ratio diz que o homem é produto do meio, ou seja, é o meio quem transforma o homem, é ele quem faz com que o homem consiga se adaptar, por isso é chamado dessa raça superior. Então ele justifica que o mais forte sobrevive. É aqui, mais à frente, nós temos também a questão da justificativa dos europeus, por exemplo, né? Os europeus aqui, vou botar aqui, europeus, viverem em áreas mais frias. E por estarem em áreas mais frias, eles passaram por um processo de sobrevivência, de superioridade, porque eles estavam se adaptando ao meio onde eles estavam. Então, para eles, eles eram superiores. Então, isso é uma das justificativas para explorar onde? Explorar, vou botar aqui, explorar quem? A Ásia e, claro, o continente africano. E outra, eles também. Tem acento? Não, África tem acento, africano não. Eles também diziam que essas nações, elas eram. Qual a palavra que eu posso usar aqui? Elas eram indolentes, eram fracas, eram atrasadas, não eram desenvolvidas. Eles que eram os mais fortes, as raças superiores, eram os merecedores de tudo. É assim que é justificado. E aí nós temos uma parte da história da humanidade muito cruel, que nasce a partir de 1920, lá quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, nasce um negocinho chamado de nazismo. E o nazismo, ele adota essa ciência do determinismo, porque ele justifica que, por serem uma raça superior, eles poderiam ampliar e crescer o seu império. E quando a gente tem esse crescimento do império, nós chegamos a um momento muito triste da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. O século XX, de 1910 até 1945, vamos dizer assim, foi catastróficos, né? Porque nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, depois teve aí a primeira pandemia, depois a gente tem aí a Segunda Guerra Mundial, você tem gente se distribuindo pelo mundo inteiro, foi um caos. Então, nasce também uma das justificativas do nazismo que está dentro dessa corrente geográfica, tá certo?
Vamos para a próxima corrente, que é o possibilismo. O possibilismo ele é contrário ao determinismo, mas não contrário nas suas ideias originais, que é a ideia do desenvolvimento, é a ideia de que são melhores, a ideia da expansão do seu território, da exploração de onde continua na Ásia e África, tá? A justificativa. Opa, deixa eu apagar aqui que não tá aparecendo. Calma aí, eu esqueço que eu tô bem ali. Na Ásia, na África, tá? Eles continuam justificando. Só que qual é a diferença? Para Paul Vidal de Blas, o homem modifica o meio. Então, o homem, ele é transformador. Ele é contrário à teoria do Ratzel, que diz que o meio transforma o homem. No determinismo, ele diz que a natureza não exerce influência. Quem exerce influência é o homem. Então, o homem, ele é influenciador, tá? É ele quem transforma o meio, tá certo? E dentro dessas duas temáticas, a gente tem a base da geografia, que é quando falamos sobre, né, o espaço. Opa, deixa eu pegar aqui, tá muito fraquinho aqui. Um minutinho. É onde nós falamos aí do espaço geográfico. O espaço geográfico, em minha aula aqui de número 2, falamos muito sobre isso, na aula de número 3 também, ela é a relação entre sociedade e natureza. A geografia, ela está embasada nisso daqui. Então, você precisa entender que a relação sociedade-natureza, ela existe desde sempre. Como que a sociedade está agindo junto à natureza e nós estamos nessa complexidade que somos hoje? E tudo isso está dentro da evolução da ciência geográfica, tá? Próximo, aqui, ó. Dentro da geografia regional, nós já andamos um pouquinho mais. A gente já está falando de uma geografia pós-Segunda Guerra Mundial. A gente já está falando de uma geografia que ela regionaliza, ela caracteriza, tá? Ela dá aqueles meios e aquelas influências que você quer dar. Quem dominava esse mundo global que nós vivíamos pós Segunda Guerra Mundial? Uai, bora lembrar aqui de dois personagens, né? Nós tínhamos de um lado os Estados Unidos da América e do outro nós tínhamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós estávamos vivendo que período? A chamada Guerra Fria. Opa, deixa eu apagar aqui que não está aparecendo ali. Nós estamos vivendo um período chamado de Guerra Fria. A Guerra Fria, ela interfere na tua vida até hoje. E eu vou te mostrar como. Quando eu falo de super-herói, o que vem na sua cabeça? Vem algum personagem brasileiro? Com certeza não. Por quê? Nós vivíamos na década de 50, 60, 70, 80, influenciado pelos que os americanos queriam que nós assistíssemos, que nós tivéssemos essa aculturação dos povos. Vivemos nas Américas, principalmente em toda a América, há vários regimes ditatoriais e não foi diferente aqui no Brasil. Em 1964, nós tivemos o golpe de 64 e entramos na ditadura militar. Por árduos 20 e tantos anos, né? Só saímos em 1985 e em 88 que tivemos a Constituição Cidadã, que é essa que rege a gente até hoje, tá? Então, quando eu falo de algum super-herói, o que você vai lembrar? Você vai lembrar da Marvel ou da DC? É uma influência, isso é uma aculturação dos povos, tá? Isso é uma geografia regionalizada. E também na geografia regional, você tem ali os critérios similares de diferenciação, são as características, tá? Eu trouxe algum exemplo aqui, ó. Quando o mundo era dividido sobre essas duas influências, caracterizou-se também uma maneira de enxergar o mundo como países ricos, países pobres. Mas observe essa linha aqui que separa os países do norte
e países do sul, ou também caracterizado como os países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Olha só, a Oceania não tá, ó, aqui, ó, ó esse pedacinho aqui, não tá. Entendeu? Então, para eles, a visão eurocêntrica, a visão norte do mundo sempre virou para o sul global como os países subservientes ou país subdesenvolvido. Consegue compreender? Eu espero estar sendo bem didática com vocês para que vocês compreendam quando a gente chegar nas nossas questões, tá certo? Próxima, vamos lá. A geografia pragmática. Gente, pragmatismo é você ter algo mais palpável. É aquela pessoa que gosta de resolver as coisas logo. E resolver assim, ó, rapidinho. Então, a geografia pragmática é aquela geografia mais travada, mais, né? Uma geografia mais concentrada em algumas objetividades. Por exemplo, a corrente do pensamento que vem aqui, ó, nós estamos em 1950, também estamos passando por esse período de Guerra Fria. E quando falamos sobre a geografia pragmática, a gente tem que lembrar disso aqui, ó, tem que lembrar de guerra, não tem jeito. Por que de guerra? É dentro da geografia que você vai entender, por exemplo, na geografia pragmática, a estatística. Estatística é onde você vai ter a geografia dos números, é onde você vai ter também a geografia. Aqui, ó. Ótimo. Aqui, ó. A geografia, uma explicação matemática e estatística, tá? Qual é a influência dela? Suas principais características são quais? Ó, todo conhecimento apoia-se na experiência, ela é uma geografia empirística, deve existir uma linguagem comum em todas as ciências. Se você tem mais de 20 anos, se você tem ali uns 30 anos, você vai lembrar muito bem daquela sua aula de geografia que o professor pedia para você desenhar mapa, para você fazer vulcão, para você fazer, sei lá, copiar metade do seu livro num dia de aula, uma geografia massiva, uma geografia sem sentido, uma geografia sem criticidade. Tá? Essa é a geografia pragmática que perdurou e perdura até hoje. Muitos professores ainda trabalham dessa maneira. Tá? Ela não queria dualismo. Se não tem dualismo, você não tem a criticidade de nada, né? Aplicava maior rigor de metodologia, entendeu? Era uma ciência do decoreba, era uma ciência da repetição e decorar. Repetir e decorar. Não existia uma aplicabilidade no social, no real, tá? Investigação científica, seus resultados devem ser expressos de forma clara, o que exige uma linguagem matemática e da lógica. E outra, a geografia também, a geografia pragmática, ela veio por conta das guerras, porque, gente, a gente tem que lembrar que em 1952, nós tivemos aí, 1950 a 52, Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã, ali no período de Guerra Fria até 1980, Guerra do Vietnã, Camboja, Laos, Coreia, a Coreia hoje com a Coreia do Sul, Coreia do Norte, até hoje elas ainda estão num momento ali de muita tensão, é a fronteira mais vigiada do planeta, tá? E ela foi utilizada para isso. Por quê que os Estados Unidos investiu tanto nessa geografia pragmática? Porque ele perdeu a Guerra do Vietnã e ele precisava estudar aquela região. Então é aí que surge, por exemplo, a internet, os primeiros estudos da internet, nesse período entre 50 e os anos 90. Você tem ali também a aplicabilidade dos satélites na produção e nas pesquisas para o geoprocessamento, tá bom? Então você vai criando essa geografia, essa ciência para o estudo de estratégia de guerra, tá? Então eu vou estudar o ambiente do inimigo para eu não perder. Se você joga, por exemplo, Call of Duty, acho que é o nome desse jogo, é um jogo de guerra, lá tem uma das estratégias desse jogo que é por baixo da terra. Isso era uma estratégia de guerra dos vietnamitas, tá? Literalmente pegavam os americanos pelo pé. A geografia crítica, quando a gente fala aqui da geografia crítica, ela vem para o nome crítica já diz, né? Ou geografia marxista, ela vem para dizer que, olha,
A geografia pragmática, ela não cabe mais nos tempos que nós estamos. Então, nós vamos rever isso daí. Então, nasce aí a frase emblemática que é do Yves Lacoste, que é: esse livro é fantástico, ele foi distribuído nas escolas do Brasil por muito tempo. A geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer guerra. O que o Yves Lacoste estava falando aqui? Ele estava criticando esse geoprocessamento e essa geografia estatística, essa geografia numérica, para a produção de conflitos. Conflitos, puros conflitos. Né? E a gente está vivendo, 1970, a gente está falando aí de um mundo vivendo sob tensão. Ninguém sabia o que ia acontecer. Nós tivemos aí as crises do mísseis em Cuba e na Turquia, mísseis virados para o sul, mísseis virados para o norte, vai ter guerra, não vai, terceira guerra mundial, e até hoje a gente vive isso. Hoje nós temos, por exemplo, a nova Guerra Fria, que é entre a China e os Estados Unidos, é uma guerra mais comercial, é também chamada de Guerra Fria, tá? E surge aonde? França. Depois ela se espalha pela Alemanha, Brasil, Itália, Espanha, Suíça, México, entre outros. Na década de 80, ela ganha um movimento de renovação da geografia. Esse movimento vai estar ali na Europa, claro, né, e vem para o Brasil. No Brasil, nós temos esse nomezinho aqui, o caboclo. Um caboclo inteligentíssimo. O nome dele é Milton Santos. O Milton Santos é fantástico. O Milton Santos tem uma bibliografia sensacional, fora os seus inúmeros livros escritos. O que o Milton Santos e outros trazem para dentro desse compilado da geografia crítica? Eles propõem uma estruturação social, uma nova sociedade, precisa estudar a sociedade, entender o social, entender por que acontecem tantas coisas, por que tem tanta gente com tantos, a tecnologia avançou tanto, a produção de comida atingiu números nunca existentes na história da humanidade e ainda assim tem milhões e milhões de pessoas passando fome. Como que isso acontece? As questões econômicas, é dele que sai a expressão meio técnico, científico e informacional. Nós temos a chamada Revolução Verde. É muita coisa, né, galera? E também as questões políticas. Por que as políticas nacionais e internacionais, elas não resolvem problemas sociais? Já que se tem mais do que se pode consumir. E aí, aonde nós vamos parar com tudo isso? Até onde vai esse consumismo exacerbado? Até onde nós conseguiremos sobreviver como planeta se continuarmos nessa estrutura de sociedade? Nossa, esse ficou feio. Vamos arrumar aqui. Vamos lá. Isso. E partindo um pouquinho mais para frente aqui, falando um pouquinho ainda mais sobre a geografia crítica, quais as mudanças que eles defendiam? Eles defendiam mudanças na produção do ensino, né? Teria que mudar o ensino da geografia. Claro, como que eu vou mudar uma sociedade se eu não faço ela entender como que ela funciona, tá? E também para que essa sociedade ela aprendesse a ter estabelecer uma inteligência crítica. Entendeu? Eu só vou partir do pressuposto de perguntar por que tudo isso está acontecendo, por que eu faço parte da classe trabalhadora, o que é uma burguesia, por que eu ganho isso, por que eu ganho aquilo, por que existe uma política de dominância dos super ricos dentro das produções de lei, de regras dentro de determinados países, por que as políticas agropecuárias são tão venenosas e o que a gente está fazendo com o campo e tudo mais. Essa é a geografia crítica, a gente entender quais são as problemáticas sociais que a gente pode ter e melhorar a sociedade como para todos, né? Então, isso aí vai na busca. Olha aqui, ó, o pensamento crítico da geografia significou principalmente na busca da aproximação com os movimentos sociais, na busca da ampliação dos direitos civis e sociais. Eu repeti na busca 2 vezes. Então vamos lá para a geografia humana. Vamos caminhar um pouquinho aí para
que o objetivo é meia hora de aula. Vamos ver se a gente bate nisso. A geografia humana, humanística ou cultural, ela valoriza a experiência do indivíduo ou do grupo, tá? Vamos a um exemplo. Eu quero fazer um projeto social em uma determinada comunidade. Para eu fazer esse projeto, eu preciso entender essa sociedade. Então, eu tenho que ir até a comunidade. Mas indo até a comunidade, eu não vou conhecê-la. O que eu vou fazer? Eu vou procurar os principais personagens dessa comunidade. Quem são? Eu vou atrás das associações. Associações de moradores. Eu vou atrás de líderes comunitários. Eu vou saber quais são os problemas que tem naquela região, só para depois eu conseguir aplicar o projeto. Você entendeu? Como que eu vou aplicar um projeto se eu não conheço a realidade social daquele determinado lugar? Isso é impossível fazer. Eu não posso fazer mudanças na minha comunidade escolar se eu não a conheço, se eu não sei quais são as necessidades dela, tá bom? Então, aqui dentro da geografia humanística, o principal nome dele é Youth Tuan, tá? Ele estudou nos Estados Unidos, inteligentíssimo, tem aliás, tem publicações maravilhosas sobre a geografia humanística. E ali você entende que há em cada indivíduo, para cada grupo humano, existe uma visão de mundo, tá? É aqui onde a gente vai trabalhar sobre as questões de entender, por exemplo, violência doméstica, violência infantil, abuso infantil, leis que precisam ser criadas através disso. Tem muito problema aqui no Brasil com relação ao feminicídio, então cria-se a lei do feminicídio. A violência contra a mulher no Brasil também é muito forte, então cria-se a lei Maria da Penha, e que demorou muito para ser criada. E outras políticas que vão sendo feitas ao longo do processo de evolução da sociedade. Não tem como mais você pensar numa sociedade travada, não existe isso, tá? Você tem que entender que aqui, como está dizendo aqui, para cada indivíduo, para cada grupo humano, existe uma visão de mundo, tá bom? E um pouquinho mais sobre a geografia humanística, nós temos aí a questão de você ter a significação, você tem ali os valores, você tem as metas, você tem os propósitos. Foi aquele esqueminha que eu acabei de te falar, né? Você tem uma comunidade, você tem um projeto que você quer fazer na sua escola, qual o objetivo daquele projeto, o que ele vai atender, para quem ele vai atender, beleza? Esse processo da geografia humanística, ela envolve um complexo de ideias, tá? Vai da percepção visual, o tato, o movimento, o pensamento, que dá sentido a características de espaço, possibilitando a capacidade de reconhecer e estruturar a disposição dos objetos. Eu preciso conhecer a realidade para eu poder transformá-la. Entendeu? Aí sim eu aplico algum tipo de política. Quando a gente fala de política, a gente tem que entender o seguinte: você faz política todo santo dia. Para você dirigir, existe uma política no trânsito. Parece um balé, mas para ser um balé, você precisa de várias regras, várias leis, várias organizações. Você precisa de controle de tráfego, você precisa de organização de tráfego, você precisa das polícias, do Detran, da organização disso tudo. Isso tudo é política, tá? Quando você está dentro da sua casa, por mais que você não queira, você faz política. Se você mora com 2 ou mais pessoas, você faz política. Horário de comer, horário de limpar a casa, horário de estudar, horário de se organizar, isso tudo é política. Tá beleza? Então, vamos para a próxima. E para finalizar e fechar aqui os nossos 30 minutinhos de aula, nós temos a geografia ambiental, né? É o ramo da geografia que você estuda a correlação, interação entre o mundo humano e o mundo natural. Lembra aí, espaço geográfico, relação, sociedade, eu falei lá atrás, lembra? Sociedade e natureza. Eu tenho que entender o que aconteceu ao longo da história da sociedade para a gente chegar no que a gente está hoje, tá certo?
eu preciso saber quais são as correlações que eu tive ao longo do tempo para entender por que a gente está com tantos problemas climáticos, quais foram essas relações, como que, se isso é natural ou não, será que a humanidade, através dos seus processos industriais, ele conseguiu avançar esse problema que não teríamos agora? Por que os polos estão derretendo mais cedo? Se eles derretem mais, quer dizer que os oceanos vão inflar. Se os oceanos inflam, você tem mais marés, você tem mais água chegando no continente e, meu amigo, vai dar um caos. E outra, por que nós temos o El Niño, que ele é quente, naturalmente quente, só que ele veio mais quente ainda? E a Laninha, por que ela está vindo mais gelada do que o de costume? Isso vai gerar quais impactos na produção de peixes? Você vai ter problema na produção de frutos do mar. Se o bicho, vamos fazer um exemplo aqui do camarão. O camarão, para se reproduzir, ele precisa de determinada temperatura. Se o oceano está mais quente ou ele está mais frio, não vai ter a produção esperada. Qual vai ser a produção de reprodução que vai dar certo? Em que temperatura vai ser isso? Se os oceanos estão mais quentes, vai chegar mais chuvas aonde? Para onde vai essas massas de água? Vai chover mais de um lado, menos de um outro? Isso precisa ser estudado, tá bom? Aqui também eu vou estudar as consequências climáticas, tá certo? Dentro da geografia tem uma disciplina chamada climatologia, tá? Que a gente estuda muito isso, tá bom? Você vai falar aí, ó, exemplos da área de pesquisa de geografia ambiental incluem emergência, gestão ambiental, sustentabilidade, ecologia política, tá bom? Por que 2023 foi o ano mais quente da história, desde quando decidiram estudar a quintura, fazer igual ao meu povo lá do Nordeste, a quintura do planeta? Bora pensar? Quais são as consequências dessas mudanças globais? A gente não fala mais de mundo sem falar de maneira global. É impossível fazer isso. Eu vejo o que está acontecendo no mundo inteiro todo o tempo. Tá? Não tem mais como você não acompanhar isso. Estamos conectados o tempo inteiro. Estamos na geração da mudança tecnológica. Se você pegar uma criancinha ali de um aninho, sei lá, um aninho, ela já mexe num celular com uma facilidade absurda, né? E aí, e outra, olha como a gente está se comunicando. Eu posso não te ver, eu posso não saber quem é você, mas você está se comunicando comigo de alguma maneira. Isso é a tecnologia. O mundo, ele está menor. Menor porque encurtamos a distância. Não porque ele ficou mais estreito, tá? Mas se eu quero ir para o Nordeste, se eu quero ir para Teresina, daqui de Brasília para Teresina, eu gasto 2 horas de avião. Muito rápido, né? E aí nós estamos entrando também na mutação dessa nova tecnologia, estamos entrando aí na nanotecnologia, a tecnologia mais avançada, a tecnologia onde nós vamos ter baterias com duração de 50 anos, foi o que a China lançou recentemente, tá bom? Isso é só uma dinâmica para você entender como funciona essa geografia, que a gente precisa entender essa globalização, a gente precisa entender essas mudanças tecnológicas, a gente precisa entender essa dinâmica e como ela é mutável. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigada por ter ficado até aqui. Próxima aula, exercícios. Até mais. Beijos, beijos, beijos e tchau!